Vamos agora resolver a atividade do dia 15/6. É uma atividade que você precisa apenas saber o MMC e o MDC. O MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum, certo? Então, vamos lá às questões. A primeira questão diz o seguinte: de um aeroporto partem todos os dias 3 aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz a rota de ida e volta em 4 dias. 4 dias o primeiro avião. O segundo em 5 dias. E o terceiro em 10 dias. Se certo dia os 3 aviões partirem simultaneamente, depois de quantos dias esses aviões partirão novamente no mesmo dia? Outra palavra-chave aqui é partirem simultaneamente. O que isso quer dizer matematicamente? Isso quer dizer que eles partem, os 3 aviões partem todos os 3 no mesmo dia, certo? E a questão quer saber justamente depois de quantos dias eles vão se encontrar novamente, eles vão partir no mesmo dia. Então, a técnica utilizada é o MMC, né? Mínimo múltiplo comum. Então, vou saber aqui eles já partiram a primeira vez que eles partiram no mesmo dia. Então, vai me dar aqui a partir de quantos dias eles vão partir no mesmo ponto comum, no mesmo dia. Então, eu utilizo o MMC. Então, como a gente já viu nas videoaulas anteriores, basta eu pegar os 3 valores aqui, no caso 4 dias, 5 dias e 10 dias, e fazer o MMC. Então você pega os valores aqui, ó, 4, 5 e 10, né? Aí faz esse traço aqui. Só a técnica aqui. Aí você pega e divide os valores por 2. Você vai dividindo, vendo quais são os valores que dá para dividir. Quais são os números que dá para dividir o 4, o 5 e o 10, né? Os menores valores, né? A gente divide aqui, vai dividindo em fatores primos. Vamos dividir por 2. 4 dividido por 2, ó, 4 dividido por 2, por esse 2, dá 2. Aqui o valor aqui, ó, 2. Aí 5 dividido por 2 não dá para dividir, não dá um valor exato. Então eu repito 5, só é repetir. Coloco o 5 aqui, repito. Aí 10 dividido para 2 dá 5, né? Então coloco 5 aqui. Pronto, fiz a primeira parte, que aqui é essa parte de cima. Agora vamos para esses valores aqui de baixo agora. Eu faço a mesma coisa. Aí faço 2 dividido por 2, por esse 2 aqui, ó, que dá 1. Aqui o valor. Aí 5 dividido para 2 não dá para dividir e obter um valor exato. Então eu repito 5. Repetir. E 5 dividido por 2 também não dá. E 5. Então eu repito novamente aqui. Pronto. Aí agora eu tenho aqui os 3 valores. Vamos ver por quem é que dá para dividir. Por 2 não dá, né? Nem por 3. Então, o 5 é que dá para dividir. E tem um valor exato. Então, 1 dividido para 5 não dá, então eu repito 1. Né? Aí 5 dividido para 5. 5 aqui, ó. Esse 5 dividido para 5 dá 1. E esse outro 5 dividido para 5 também dá 1. Pronto, então terminou. Então, agora basta a gente multiplicar esses fatores aqui, ó. 2 vezes 2, certo? Vezes 5. Foi o que eu coloquei aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 5. Então, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Pronto, então, esse é meu MMC, certo? Então, o MMC entre 4, 5 e 10 é 20. Então, portanto, o MMC é igual a 20. Resposta: 20 dias. Tá aqui, ó. Ok? Vamos para a segunda questão.
segunda questão diz o seguinte. A segunda questão diz o seguinte. Uma pista de corrida tem a forma de uma curva circular fechada. Um ciclista é capaz de fazer o percurso completo em 24 minutos, enquanto um corredor o faz em 40 minutos. Supondo que o ciclista e o corredor partem do mesmo ponto P da pista, no mesmo instante, deslocando-se no mesmo sentido e mantendo velocidade constante ao longo de todo o percurso, qual é o tempo mínimo em minutos para que ambos voltem a se encontrar no ponto P? Ou seja, é muito semelhante à primeira questão, né? A questão aqui, ela quer, né, saber qual o tempo mínimo em minutos para que ambos voltem a se encontrar no ponto P. Eles partem de um ponto P aqui, ó, ponto inicial, né? Aí fazem um trajeto, tá? Aí tem essa curva aqui, ó. A questão fala que tem uma curva circular fechada, né? Beleza, aí faz uma curva assim, volta para o ponto P. Eles partem aqui. Um completa em 24 minutos, né? Aqui, ó. Um ciclista faz em 24 minutos e o corredor faz em 40 minutos. Quer saber, né? Qual o tempo mínimo em minutos para que ambos voltem a se encontrar? Então, o tempo mínimo eu vou encontrar usando também o MMC. Então, fazendo o MMC entre 24 e 40, vai dar 120 minutos. Então, essa é a resposta aqui. Você faz o mesmo processo que eu expliquei na primeira questão. 24 dividido por 2 dá 12. 40 dividido por 2 dá 20. Aí por 2 novamente. 12 dividido por 2 dá 6. Certo? 20 dividido por 2 dá 10. Ainda dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Não dá mais para dividir por 2. Então 3 dividido... Eu pego e divido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não dá. Então eu repito 5. Aí agora eu divido por 5. O 1 fica aqui, permanece. Então 5 dividido por 5 dá 1. Aí repito 1 novamente. Então basta fazer a multiplicação de todos esses fatores. Aqui que eu obtive. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Fazendo essa multiplicação vai dar 120. Portanto, 120 minutos. Okay? Terceira também é muito semelhante. Né? Vou explicar aqui rapidamente. Então, sabe-se que o planeta Júpiter leva aproximadamente 20 anos para dar uma volta completa em torno do Sol, enquanto os planetas Saturno e Urano levam cerca de 30 e de 80 anos, respectivamente. Para dar essa mesma volta. Então, ó, quando fala aqui, ó, respectivamente, quer dizer que é um após o outro. Ou seja, Saturno leva cerca de 30 anos e Urano leva cerca de 80 anos para dar a mesma volta. Ok? Então, suponha que em dado instante os três planetas estejam alinhados. Certo? Estejam alinhados. Então, após quanto tempo os três planetas voltarão a ocupar novamente essas posições? Então, é a mesma ideia da questão anterior. Certo? Então, Júpiter leva aproximadamente 12 anos, Saturno 30 e Urano 80. Certo? Eles estão alinhados. Certo? Aí a questão pede justamente, quer saber, né, após quanto tempo os três planetas voltarão a ocupar novamente a mesma posição. Então basta fazer também o MMC, entre 12 anos, 30 anos e 80 anos. Então, pega aqui o 12, 30 e 80, né, vou dividindo. Então, divide por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 30 dividido por 2 dá 15. 80 dividido por 2 dá 40. Aí agora, faz essa linha aqui, ó. 6 dividido por 2, 3. 15 dividido por 2 não dá, então repito 15.
40 dividido por 2 dá 20. Agora, vamos para essa parte aqui. 3 dividido por 2 não dá, repito 3. 15 dividido por 2 não dá, então repito 15. 20 dividido por 2 dá 10, né? Então ainda por 2 dá porque tem o 10 aqui, ó. Então 10 dá para dividir por 2, que dá 5. Os outros eu repito porque não dá para dividir por 2. Aí chegando aqui, não dá mais para dividir por 2, né? Então, mas dá para dividir por 3. Então 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 3 não dá, eu repito 5. Agora perceba que dá para me dividir por 5. Então, 1 dividido por 5 não dá, eu repito 1. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Então, acabou o meu procedimento aqui para obter o MMC, né? Basta multiplicar agora esses fatores aqui, ó. Ok? Multiplico cada um. Que eu fiz aqui embaixo. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Que vai dar 240 anos. Então, vai ser essa alternativa aqui. A quarta questão é um pouquinho diferente. Certo? Vamos ler aqui. Duas tábuas devem ser cortadas em pedaços de mesmo comprimento, sendo esse comprimento o maior possível. Se uma tábua tem 90 centímetros e a outra tem 126 centímetros, qual deve ser o comprimento de cada pedaço se toda a madeira deve ser aproveitada? Então, ele quer que eu pegue o maior comprimento possível. Maior comprimento possível. Ok? E a tábua tem esse valor aqui, ó. De 90 centímetros, 126 centímetros. E eu quero saber qual deve ser o comprimento de cada pedaço se toda a madeira deve ser aproveitada. Ou seja, eu quero aproveitar o máximo da madeira. Certo? Eu vou cortar ela em pedaços que não sobre nenhum pedacinho. Então, ele quer saber qual deve ser o comprimento de cada pedaço, né? Então, agora eu utilizo o MDC, que é o máximo divisor comum, né? Dá até para você se ligar que é o máximo, ó. Como é o máximo, né? Que é o maior possível, então eu utilizo o máximo divisor comum entre os valores, ó. Então eu faço o MDC entre 90 e 126. Então basta, como a gente já viu nas videoaulas anteriores, quem não se lembra, vá lá no canal, lá no meu canal e reveja a videoaula, certo? Sobre MDC. Então, pegando aqui, ó, 90 e 126 dividido por 2. 90 dividido por 2 dá 45. E 126 dividido por 2 dá 63. Ok? Aí não dá mais para dividir por 2, então eu divido por 3. 45 dividido por 3 dá 15. E 63 dividido por 3 dá 21. Pronto, então agora não dá mais para dividir por 3, então eu divido por 5. Ok? Então fazendo agora 15 dividido por 5 vai dar 3. 21 dividido por 5 não dá, então repito 21. Perceba que agora não dá mais para mim dividir por 5. Então eu divido por 3, ok? Então 3 dividido por 3 dá 1. 21 dividido por 3 dá 7. Agora eu não posso mais dividir por 3, então eu divido por 7. Então 1 eu repito, né? Aí 7 dividido por 7 dá 1. Beleza? E agora, o que é que eu faço? Agora basta, diferente do MMC, que eu multiplicava todos os fatores, eu agora só posso multiplicar
os fatores comuns. Ou seja, os fatores que dividem tanto um quanto o outro, tanto 90 como 126 ao mesmo tempo. Então, o 2 divide os dois, né? O 45 o 45 e o 63 também é dividido por 3, ok? Já o 15 é dividido por 5, mas o 21 não é dividido por 5, então eu não utilizo ele. Aí o 3 e o 21 são todos os dois divididos por 3, então eu utilizo ele. A minha multiplicação vai ser só entre o 2 e o 3 e esse 3, ó. Vai ser 2 vezes 3 vezes 3, que dá 18, ok? Ou seja, eu não utilizo aqui na minha multiplicação, para me saber o máximo divisor comum, o 5 e o 7. Por quê? Porque ele não é um divisor comum dos dois valores. Ou seja, aqui nessa parte aqui, ó, o 15 dá para dividir por 5, né? Que dá 3, mas o 21 não dá para dividir por 5. Então não utilizo. Só utilizo o 2, esse 2 aqui, esse 3 e esse 3, ok? Que são divisores comuns, ou seja, ele divide tanto o que está aqui como esse outro aqui, ó, certo? Aqui do mesmo jeito. 45 é dividido por 3, 63 é dividido por 3 também. Então pronto. Então, portanto, o MDC entre 90 e 126 é 18, no caso aqui 18 centímetros. Então essa é a resposta aqui. Ó, perceba também aqui um detalhe, que aqui daria para mim ter dividido por 3, ó. 15 dividido por 3, né? Que daria 5, né? E 21 dividido por 3, né? Que daria 7. Ok? E não alteraria a resposta não, certo? Ficaria do mesmo jeito, porque depois eu ia dividir por 5. Então não altera em nada. Ok? Então vamos para a próxima questão. Então a quinta questão também é semelhante à quarta, porque utiliza MDC. Então Gabriela coleciona moedas e em sua coleção há 165 moedas de ouro, 220 moedas de prata, 275 moedas de bronze. Ela deseja organizar essas coleções em caixas que tenham o mesmo número de moedas e de tal modo que cada caixa contenha o maior número possível de moedas de um só tipo. Nessas condições, quantas moedas Gabriela deve colocar em cada caixa? Então, também é só utilizar o máximo divisor comum, ok? Então, basta fazer o MDC entre 165, tá aqui, ó, são as moedas de ouro, 220 são as moedas de prata, 275 as moedas de bronze. Então, basta você fazer o MDC. Aí 165 dividido por 2 não dá, 220 dá, que dá 110. 275 por 2 não dá. Então, repito. Agora vamos fazer essa divisão aqui. 165 dividido por 2 não dá, repito. 110 por 2 dá, então 55. 275 por 2 não dá, repito. Então agora vamos fazer a divisão aqui por 3, porque não dá mais para dividir por 2. Então 165 por 3 dá 55. 55 dividido por 3 não dá, eu repito. 275 não dá por 3, então eu repito. Agora perceba que não dá mais para dividir por 3, então eu vou dividir por 5. 55 dividido por 5 dá 11. 55 dividido por 5 dá 11. 275 dividido por 5 dá 55. Ainda dá para dividir por 5, né? Então vamos lá, dividir. 11 não dá por 5, então repito o 11. Aqui também repito 11. E aqui 55 dividido por 5 dá 11.
Pronto, então agora basta eu dividir por 11, né? 11 também é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo ou por 1. Então divido por 11. 11 dividido por 11 dá 1. 11 dividido por 11 dá 1. Aqui eu errei, aqui é só 1. 11 dividido por 11 é 1. Ok? Pronto. Aí basta agora eu fazer a multiplicação dos divisores comuns. Ó, os únicos divisores comuns aqui, no caso, é o 5 e o 11. São fatores comuns, ou seja, eles dividem todos os três valores, certo? Ó, 165 é dividido por 3, que dá 55. 55 dividido por 3, ok? Ou, não, 55 não é dividido por 3 não. Desculpa. É esse aqui, só o 5 e o 11 que são os fatores comuns. Então, 55 é dividido por 5 que dá 11. 55 dividido por 5 que dá 11. 275 por 5 que dá 55. E aqui do mesmo jeito, o 11 dá para dividir por 11. Esse 11 e os outros 11 dá para dividir por 11, né? Lógico. Então, se eu perguntasse quais são os fatores comuns, no caso aqui são o 5 e o 11. Os outros não são porque eles não dividem todos os valores. Ó. Aqui no caso, o 165 não é divisível por 2. O 220 já dá para dividir por 2, então dá 110. E o 275 não dá para dividir por 2. Então, o 2 aqui não é um fator comum. Então, faça a multiplicação só dos fatores comuns. Então, 5 vezes 11 que dá 55. Então, minha resposta é 55 moedas. Aqui. Ok?